Paysandu em campo hoje pela Série C, né? Às 8 da noite. Esse jogo seria 9h30 da noite, foi antecipado para 8 da noite. E o Paysandu em campo contra o Botafogo na Paraíba. Nós vamos conferir como é que está o Paysandu e depois eu vou dizer qual vai ser a consequência do resultado, seja qual for, né? Seja vitória, empate ou derrota para o Paysandu na classificação do campeonato. Papão em campo hoje à noite. Para o duelo contra o Botafogo, o time não vai contar com o atacante Vinícius Leite e o meia Robinho. Ambos foram expulsos na vitória por 2-1 contra o Floresta. Detalhe, eles já estavam no banco de reservas. O Paysandu tem uma das piores defesas da competição. Como visitante, a equipe levou 10 gols em 4 jogos. A gente vem melhorando a cada jogo, né? Se a gente for ver nossos últimos 4 jogos, eu acho que tivemos poucos gols sofridos. Mas no dia a dia a gente vem trabalhando, se cobrando. Eu tenho certeza que daqui para frente vai dar tudo certo e a gente vai buscar o êxito do clube, que é o acesso, não só o acesso como o título. O retrospecto entre as duas equipes pela Série C é bem equilibrado desde 2020. 2 vitórias para cada lado e 2 empates. O Belo fez apenas 5 gols como mandante na atual edição e em nenhum jogo conseguiu marcar 2 vezes em João Pessoa. Boa notícia para o Paysandu tentar tirar proveito. Nos ajuda, né? Sabemos que é um time muito qualificado, mas a gente veio trabalhando durante a semana, produzir bem, sair com resultado positivo e somar mais 3 pontos e, se Deus quiser, chegar no G8 e produzir mais ainda para a competição. Eu vim de celular à mão porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui para confirmar uma informação que eu já vou dar para vocês. Antes, vamos dizer o seguinte: qual é a consequência do resultado desse jogo para o Paysandu? Bom, se o Paysandu ganhar do Botafogo na Paraíba, o Paysandu toma a 8ª posição do Figueirense. Ele vai a 15 pontos, ele entra no G8 se ganhar a partida de hoje. Se empatar, ele vai a 13 pontos, ele toma a 13ª posição do Remo. O Paysandu hoje é o 15º. E se perder, fica onde está, até porque dos times que estão atrás, todos já jogaram. Então é a realidade do Paysandu. Ou segue na 15ª, ou avança para a 13ª, ou entra no G8, que seria a perfeição. Curioso observar o seguinte: o Botafogo está a 4 rodadas sem vencer, mas nessas 4 rodadas ele tem 3 empates e 1 derrota. O Paysandu está a 4 rodadas sem perder, com 3 empates e 1 vitória. É um dado bem positivo para o Paysandu, mas entendo que o dado mais positivo para o Paysandu, Márcio, é o seguinte: foi seguramente a melhor preparação do Paysandu para um jogo oficial nesta temporada. Porque, e não é que tenha sido maravilhosa, é porque vinha sendo uma sequência de jogos sem o devido intervalo de um jogo para o outro, de um time extremamente desgastado, desarrumado e emocionalmente abalado. Então era tudo muito contrário. O Paysandu vem agora de uma vitória sobre o Floresta, o que já dá uma suavizada no estado emocional dos atletas. 9 dias de intervalo, a reportagem cita 8, eu vou a 9 por uma forma mais abrangente. O Breno cita ali a fase que o Paysandu aproveitou para treinamento. Porque o Paysandu teve a condição de iniciar esse período dando uma folga de 2 dias aos atletas, uma folga que era necessária para que eles pudessem recuperar a musculatura, e tanto que depois da folga de 2 dias eles retornaram trabalhando bem mais do que era a rotina deles, fazendo uma preparação mais efetiva em cima de recondicionamento físico, porque um time que está muito desgastado fisicamente, ele não consegue manter intensidade. E era o caso do Paysandu. O Paysandu, para ter alguma consistência defensiva, precisava jogar na retranca, como nós vimos em Ponta Grossa no jogo contra o Paraná. Uma equipe que esteja numa condição física pelo menos razoável, consegue atacar e se defender em bloco. Consegue ser consistente defensivamente, mas também ter alguma contundência ofensiva. Então o Paysandu ainda não está, obviamente, não está no ponto, mas está numa condição bem melhor do que nas partidas anteriores para o jogo de hoje contra o Botafogo.
Vejamos no jogo até que ponto isso vai refletir, até que ponto o desempenho das equipes vai confirmar ou não, né, o aproveitamento desse período, mas que foi a melhor preparação, não há a menor dúvida, porque finalmente foi um tempo humano, sabe, de um intervalo que dá uma condição de recuperação de todo o sistema fisiológico dos atletas. É isso, vamos aguardar então, né? Saber se realmente a preparação vai dar esse resultado, que uma coisa talvez não tenha relação diretamente com a outra. O torcedor, mas é a minha preparação, mas necessariamente o time vai conseguir vencer, né? Não, e a gente está colocando um ponto de vista aqui sobre o Paysandu. Sim. Do outro lado tem um Botafogo, que eu acabei de dizer, está 4 rodadas sem vencer, está pressionado, está sedento por vitória e que também vai usar todas as suas armas. É isso. E o Paysandu segue nessa reformulação do elenco, mais um jogador saindo, dessa vez foi o Paulo Henrique, volante, né? Será que vai chegar o dia em que a gente não vai ter uma informação sobre isso? Pois é, porque o Paysandu vai seguir dispensando, né? É tão rotina, né? Ou é jogador que está chegando ou é jogador que está saindo. Desta vez é o Paulo Henrique, o PH, um atleta, Márcio, fruto das categorias de base do São Paulo, que estava na Itália, que voltou para o Brasil e que o Paysandu resolveu apostar nele, jovem, com esse referencial da formação, mas que não aconteceu no Paysandu, não conseguiu emplacar no Paysandu como tantos outros, e o Paysandu só vai aumentando esse volume aí dos descartados, né? E é também um recibo assinado pelo clube, porque um clube que em 6 meses manda embora 2 times que ele contratou para essa temporada, é recibo assinado de incompetência em matéria de contratação. Exatamente. Paysandu aí que estamos já em junho, né, e parece notícia de janeiro e dezembro, que geralmente em janeiro e dezembro a gente fala sobre jogador saindo, jogador chegando, mas a temporada está no meio praticamente e o Paysandu segue contratando e demitindo, né? Contratando e demitindo, uma verdadeira colcha de retalhos. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.